Ah, que maravilha, hein? Olha, chegou o nosso encontro aqui na TV Goitacá. Isso mesmo, e hoje no programa Sintonia, a nossa convidada é Gabriela. Será que eu pronunciei certo, meu Deus? É verdade. Olha, é difícil de falar, mas olha, ela é agente de viagem. E para você que pretende viajar, para você que pretende realizar os seus sonhos, claro, que pretende ir para Orlando, Estados Unidos, sabe do que eu estou falando? Para Disney! Ah, esta convidada é ideal para você. Olha, jornalista desde 2001 e também atua na área de viagem desde 2020. Então, experiência, conhecimento e planejamento, esta convidada tem de sobra. E você já sabe, você não vai chegar lá falando embarration igual a mim. Por isso, eu quero que você que está nos acompanhando no programa Sintonia de hoje, receba aqui no nosso estúdio a nossa querida Gabriela Hintz. Hintz, abre a tela, produção Gabriela. Hintz. Eu acho que eu errei um pouquinho, querida Gabriela. Ficou perto. Ficou perto, quase um inglês. Isso. Não, vamos pro alemão, né? Vamos mudar um pouquinho de continente. Ah, é? Um pouquinho para... o meu idioma que não tá muito legal. Não concorda comigo? Não, mas até o final do programa você vai saber pronunciar direitinho. Hintz. Hintz. Um alemão, Hintz. Eu preciso falar mais sério ou dá pra falar sorrindo? Dá pra falar sorrindo. Hintz. Hintz. Tipo sintonia. Isso. Quero recebê-la aqui com todo carinho aqui, tá? Obrigada, Robson. Na nossa TV Goitacá, aqui no programa Sintonia. É um prazer, mais uma grande mulher aqui nessa bancada aqui. E também pedir pra você, né, que traga também o seu conhecimento, como eu mencionei aqui no início do programa aqui, referente a viagens também, sonhos, porque muita gente sonha, até eu, que sou um sonhador, sonho um dia chegar à famosa Disneylândia. E também, claro, como eu mencionei também aqui, com planejamento para que também possa chegar lá e não passar vergonha, não só no idioma, mas fazer, né, aquele passeio ser memorável e inesquecível. Certo? Certo. Tem muitas dicas boas para passar? Tem muita dica, tem muita informação, muita história legal. Ah, que delícia. Eu mencionei também aqui que você é jornalista. Isso mesmo, Gabriela? Isso, eu sou desde 2001, na verdade, sou jornalista, sou publicitária, né? E me formei em 2001, 2003 em publicidade e propaganda e na nossa saudosa Faculdade de Filosofia de Campos, né? E depois... Na verdade, eu vou voltar um pouquinho no tempo. O turismo entrou na minha vida antes do jornalismo. De primeira mão essa notícia? Pois é. Porque em 95, ai gente, tô começando a entregar a idade agora, nem começou o programa, eu fiz um semestre de turismo no Rio de Janeiro. Eu sou do Rio, mas eu moro em São João da Barra desde 95. Em 94 eu fiz um semestre da Faculdade de Turismo no Rio, antes de vir para cá em definitivo, né? E na época não deu para concluir o curso lá, vim para cá, não tinha o curso aqui. E aí em 98 eu entrei na Faculdade de Comunicação Social, mas o turismo já estava na minha história muito antes. Você falou que eu ia perguntar, será que o mundo das viagens e a realização de sonhos já não estava no seu propósito? Pois é, eu acho que já estava escrito ali nas estrelas e eu precisei só de um tempo para reencontrar esse propósito, né? Acho que quando eu estava preparada, que eu acho que tudo a gente tem que estar pronto para receber, né? Então, quando eu estava pronta para receber aquilo, chegou na hora. Que da hora, e chegou numa ótima hora para uma pessoa certa, que é você, porque eu tenho acompanhado. Depois eu vou pedir para a produção aqui colocar algumas imagens lindíssimas, né? E é muito fácil eu falar e não fazer. Você comunica aqui, fala também, e já esteve lá em Orlando. E eu vou aproveitar aqui e perguntar como é que o jornalismo, então, contribuiu, né, para você na atuação do turismo, porque são áreas completamente diferentes. Turismo, a gente tem o que? Viagem, lazer, e jornalismo, aquela pessoa mais séria, aquela informação. Como é que isso contribuiu?
Na verdade, contribui muito até hoje. Por quê? Porque viagem, ela precisa de planejamento, precisa de organização. Você tem que ter começo, meio e fim, numa estrutura para você fazer uma viagem. E quando a gente vai fazer uma matéria, a gente tem que ter a nossa pauta. E na nossa pauta a gente tem que ter o convidado, a gente tem que ter o assunto, a gente vai ter que pesquisar sobre aquele tema, sobre a vida do convidado. A gente requer de muitas informações. É a mesma coisa para viajar. Quando eu escolho um destino, eu primeiro escolho o destino, aí eu vou pesquisar o que tem, como eu chego, né? Como eu me comunico nesse lugar, o que tem para fazer, o que tem para comer. Então não é muito diferente da gente preparar uma pauta para um convidado como você está aqui comigo. Então tem tudo a ver. Ah, que maneiro, porque quando a gente fala de Estados Unidos é amplo, né? A gente fala de Las Vegas, a gente fala de Nova York, a gente fala de outras localidades que tem ali. E como é que surgiu essa paixão por Orlando? Então, na verdade, assim, Orlando, ela, diferente de outras viagens, ela é uma viagem emocional. Tem tudo a ver com sonho. E eu cresci assistindo um programa, vai eu falar da idade de novo. Eita. Assistindo um programa de televisão do nosso querido Silvio Santos, que era o Domingo no Parque, e que tinha um quadro ali em um determinado momento que passavam cenas da Disneyland, porque o Silvio Santos tinha esse quadro. E também tinha um programa que se chamava Clube do Mickey. O Clube do Mickey, eu cresci assistindo isso. Então eu tinha aquela ideia, né, no imaginário ali do Mickey, da Disneylandia, que na verdade é na Califórnia, e eu cresci com aquilo tudo. Só que isso era algo completamente longe da minha realidade enquanto criança, né? E eu me lembro assim, um pouco mais adolescente, quando a gente tinha os grandes jornais, o Globo tinha os anúncios da Estela Barros Turismo, da tia não sei quem, que tinham lá anúncios com as excursões, e eu ficava vendo aquilo, mas era algo completamente fora da minha realidade, né? E depois de um tempo aquilo ficou meio que adormecido ali, né? A gente vai, enfim, tendo que lidar com a realidade, né? Enfim, fui estudar, fui fazer comunicação social, fui trabalhar na minha área, e o sonho Disney ficou escondidinho lá, mas aquela chaminha estava lá. Ela não apagou, não. Ela só estava quietinha, lá no fundinho, né? E aí, um dia, eu trabalhei em Quissamã muitos anos como jornalista, uma pessoa conhecida foi para Orlando. E aí, quando eu fui ver nas redes sociais, né, e quando ela voltou, você foi para Orlando? Eu fui. Ai, você também pode ir. E eu fiquei, aquilo despertou aquele sonho, mas ainda não era o tempo, né? Eu fui dar uma olhada para ela, ela tinha uma situação muito diferente da minha, né? Você sabe como é que é a vida de jornalista. Não é fácil. Né? Os salários de jornalista. Não é o que o povo imagina. Nada disso. Né? Não é. Então ainda, mas aquilo já ficou ali vivo, aquilo renasceu. E eu falei assim, eu vou. Um dia eu vou. Você colocou isso, você frisou isso? Eu frisei, um dia eu vou. Ficou na minha cabeça aquilo, eu falei assim, eu vou. Mas eu sabia que naquele momento eu ainda não tinha condições. Passou mais um tempo, eu fui para um cargo que me deu condições financeiras de falar, eu posso planejar esse sonho agora. Que legal. Porque Orlando, assim, não é um destino barato. Não posso falar para você, é como você ir na esquina. Não é. É um destino que requer um investimento alto. Só que se você tem planejamento, foco, se você acredita, primeiro você tem que ter o desejo no coração. Não adianta ter sonho, porque sonho, se você não botar para ele acontecer, vai ficar no seu imaginário. Então, você tem que ter aquele desejo no seu coração antes de tudo. E você tem que fazer aquilo acontecer. Então, foi o que eu fiz. Eu tinha o sonho. Quando eu vi que tinha possibilidade de eu colocar aquilo para funcionar, eu comecei a fazer o meu planejamento. Alguém duvidou do seu sonho? Porque aparecem algumas pessoas, às vezes, que querem duvidar do nosso sonho. E a sua história, ela já estava demarcado para isso acontecer. Né? Você pode ver que antes do jornalismo, você já tinha aquele, com todo respeito à colocação da palavra, aquele pezinho lá, nessa parte ali. Então você poderia deixar na sua gaveta, como muitos têm sonhos e acabam deixando. E eu falo sempre isso aqui. Quem é capaz de realizar o sonho da própria pessoa é ela mesma. E você colocou uma palavra ótima. Planejamento.
Isso é fundamental para a realização de sonho. E você, alguém chegou para você e falou, mulher, esquece disso. Você acha que você vai um dia em Orlando? Não, nesse momento não. Eu tive algumas situações quando isso foi se tornar uma profissão para mim. Mas enquanto eu estava sonhando em ir para Orlando, né, eu não tive assim ninguém que me desacreditou. E eu foquei naquilo. E eu fiquei, e aí foram 2 anos, não foram 2 dias, não foram 2 meses, foram 2 anos planejando essa viagem. Legal você ir falar isso também para o nosso telespectador, interespectadores também que nos acompanha, porque as pessoas imaginam que você acordou na sexta e foi no domingo. Não. Não foi isso? Não Até foi a isso. produção tá passando algumas imagens aqui no Isso. telão aqui. Parabéns, produção. Achei lindo. O Mickey, depois nós vamos falar se ele é xarope ou se ele é amigão mesmo, se ele abraça mesmo aqui. E é legal você voltando aqui falar isso. Então não foi em 2 dias, Gabi? Não. Vou te chamar de Gabi com todo respeito. Por favor. Né? Minha amiga agora. Isso. Gabi, não foi em 2 dias? Não foram 2 dias, não foram 2 meses, foram 2 anos planejando cada detalhe. Então eu fui entender o que eu precisava para ir para Orlando, porque você precisa de documentação. Então eu fui tirar passaporte e aí eu quero contar uma história. Pode. Esse sonho, eu digo assim, ele foi tão grande dentro do meu coração que essa viagem era para ser minha e do meu filho, né? Qual é o nome do filhão? Do João Gabriel. O João Gabriel, sacaninha que já fui na Disney, eu não fui. A partir de hoje eu vou começar a planejar. Daqui 2 anos eu quero ir. Então era para ser eu e o João Gabriel, então era uma viagem para 2 pessoas, em que eu ia arcar com todas essas despesas. Então eu comecei esse planejamento, comecei a pesquisar. Na época, os recursos que eu tinha eram internet, era o YouTube. Eu descobri o YouTube em 2013, porque quando eu fui começar a pesquisar, inclusive o João Gabriel que me apresentou ali os canais, porque eu achava que o YouTube só tocava música. Né? Tinha esse pensamento. Exatamente. E os blogs. Aí eu comecei a pesquisar os blogs, as famosas blogueiras, né? O que tinha de Orlando. Fui pesquisando. E fui ali, 2 anos ali entendendo. Tirei o meu passaporte. Entrei no processo de visto e comecei a entender financeiramente quanto eu precisava. O que eu precisava fazer? Eu precisava do documento, eu precisava definir a data, então já tinha escolhido setembro, que era o mês do meu aniversário, então queria comemorar em Orlando, né? Queria estar naquele mês em Orlando e quantos dias eu podia ficar lá, e fui entendendo esse planejamento e fui montando a minha viagem, né? Então foi uma viagem de 10 dias, 9 noites. Então a gente ia ficar, ia nos parques da Disney, nos parques da Universal e tal. Aí criei uma festa, tinha uma festa temática no parque do Halloween, colocamos na programação e eu fui entendendo tudo e fui montando o planejamento. Isso quando foi no início de 2015, a gente viajou em janeiro, em setembro. E em janeiro eu reencontro uma amiga que eu não via há mais de 10 anos. E eu falei com ela, estou indo para Orlando em setembro. Quer ir comigo? Quer viajar comigo? Ela com a filha com 5. Ela, o que eu preciso fazer? Eu precisa disso, disso, disso. Em 2 meses, ela se planejou. Porque, diferente de mim, que precisei de 2 anos, ela conseguiu se organizar em 2 meses. Em 2 meses, a gente foi juntas tirar o visto. Certo. Minha mãe falou assim, você não vai com o João Gabriel sozinha pra Disney, porque quando você encontrar com o Mickey, você vai sair correndo, você vai largar esse menino vai ficar perdido. Coisa de vó, né? Vó. Eu vou também. Certo. Eu vou ter que ir também, porque eu não posso deixar você sozinha lá com ele, porque você vai correr atrás do Mickey e vai largar o menino sozinho. Ela aproveitou essa deixa, Gabi, pra ir viajar. E até nesse momento você não era agente de viagem. Jornalista, trabalhava lá no jornal, trabalhava na prefeitura, né? Porque eu trabalhava na prefeitura em Quissamã. E aí minha mãe resolveu ir, minha amiga resolveu ir. Aí eu falei assim, poxa mãe, olha só, se a gente vai, eu tenho um irmão, 2 sobrinhos, né? Mais velhos um pouco, tenho 2 menores. Aí eu falei assim, a gente podia conversar com meu irmão? E aí, se você ajudasse com uma das crianças, ele podia ajudar com a outra, porque aí não fica pesado para ele. Quem sabe a gente leva, né, as crianças juntos. Aí convenci minha mãe a convencer meu irmão. E a viagem, que era de 2 pessoas, virou uma viagem de 7 pessoas para Orlando. Né? Eu digo, o meu sonho ele foi crescendo, que essa viagem que era para 2 virou um sonho para 7, de 7. Foi dali que você, nesta chegada lá, foi dali que você bateu aquele olhar e falou, poxa, eu posso me transformar numa agente de viagem?
Ainda não. Segura aí que eu vou precisar fazer aqui um pequeno comercial. Olha, para você que tá pretendendo ir para os Estados Unidos, não vai agora não. Espera um pouquinho que, ó, é rapidinho, tá? É curtinho, não dá nem tempo de chegar nem Arraial do Cabo. Alô, Celso do programa G Total, segura essa aí, tá bom? Que é para você. Eu quero saber, na volta, como é que é para você a sua primeira experiência lá como cliente do parque. Como é que você depois abriu os olhos e falou, opa, posso transformar esse lazer em profissão a mais também e voltar e falar sobre o que é necessário para quem pretende ir, tá certo? Segura um minutinho aí. Ô, Mickey, um abraço para você, quem sabe a gente se encontra aí, que eu, olha, com essa mulher a viagem vai conseguir prosseguir. Produção, dá aquela canja aí pra gente, por favor. E se você tivesse o poder de mudar o futuro? Por onde você começaria? Acabaria com a fome? Epidemias? Guerras? Desastres naturais? Neste momento, 50 milhões de crianças sofrem com a falta de alimento e desnutrição. Elas podem não sobreviver ao dia de hoje. O que você faria para mudar essa história? Doe agora e salve vidas. Estamos juntos em uma corrida contra o tempo e não vamos desistir. Com R$1 por dia, você ajuda a tratar crianças com desnutrição, fornecendo alimentos e tratamentos necessários à sua sobrevivência. Por favor, acesse agora doeunicef.org.br ou ligue 0800 545 1131. Sendo um doador Unicef, você leva cuidado e proteção a milhões de crianças no Brasil e no mundo. Com a sua ajuda, os cuidados chegam a quem mais precisa, em forma de alimento, tratamento médico e acesso à água limpa. Levamos a esperança de uma vida com saúde a milhares de famílias. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br ou ligue 0800 545 1131. Sua ajuda é urgente. Precisamos de você. Juntos pela vida de cada criança. Ah, viu? Nem deu tempo de você chegar, nem aonde a minha amiga foi passear esse final de semana em Buenos Aires. Depois eu vou falar sobre se os argentinos são xarope e se os americanos são bravos mesmo, né? Depois eu vou te perguntar isso aí. E olha, hoje, pra você que tá chegando agora aqui no programa Sintonia, a nossa convidada, Gabriela Hintz. Ela é, olha, agente de viagens. Pra você que tá chegando agora, pra você que pretende viajar, vou deixar o contato no final, Mas antes, olha, eu quero deixar também aqui um abraço, uma hora que você tiver de folga, Gabriel, pra você ir nesta pousada. Dá uma olhada ali na tela ali pra você ver, ó. Essa pousada fica em Arraial do Cabo. Tá saindo som, produção? Isso mesmo, pra galera também, olha, que quer descansar, relaxar. Fica na Avenida Roberto Silveira, na Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo. Muita gente pergunta pra mim, se eu for lá, o Júlio vai me dar uma moral? Moral? Moral, quem já tá te dando é Deus, com um paraíso desse, ele vai te dar um desconto. Alô, Júlio, quando a minha querida amiga Gabi e o filho dela, o João Gabriel, for aí, você leva ele pra passear de bug, porque olha aí pra você ver só, olha, e é pertinho. Não é só meus amigos, não. Pra você que quer relaxar e quer descansar, ainda tá se programando. Segura aí, produção, deixa eu ver a praia, não vai fechar agora não. Ali, ó,
pertinho. Até minha amiga Gabi tá pensando, eu ia no final do ano na Disney, eu acho que eu vou dar um cheguinho Arraial. Claro, e é bem convidado. Pertinho. Vou voltar pra cá, porque Arraial é pertinho e os Estados Unidos é um pouquinho longe. É longe? É longe. É? Tem que se preparar pra dar uma viajada mesmo? Tem que se preparar. Tem que ter um planejamento? Tem que ter planejamento. Tem que falar com quem entende do assunto? Tem que falar com quem entende, tem que falar com a Gabi aqui. Demorou, daqui a pouco eu vou te perguntar sobre a sua empresa, mas eu vou me recapitular. Você mencionou aqui que levou a família de primeiro sonho, de primeira viagem também. Como é que foi pra Gabriela chegar lá, minha querida Gabi, e ver aquele mundo que você tinha visto num folder, num jornal, lá em 90? Como é que foi? É uma sensação indescritível, porque é um misto de emoções, porque quando a gente tem um sonho, às vezes a gente duvida muito da gente, às vezes nem é o outro, é a gente que duvida em determinados momentos. E eu chegar ali me fez sentir que eu era capaz de realizar qualquer coisa. Legal, Gabi. Qualquer coisa a partir daquele momento. E eu estava vivendo um sonho com as pessoas mais importantes da minha vida. Top. Então isso deu um significado muito grande para mim. E eu voltei assim, muito cheia de energia, de vontade e de fé de que eu podia, que eu era capaz de realizar qualquer coisa. Porque a minha, que era algo impossível na infância e durante muito tempo da minha vida, chegar, conhecer um outro país, viver aquela magia toda, dar um abraço no Mickey, realmente foi algo muito especial. Produção, coloca as fotos aqui, por gentileza, enquanto a gente vai bater nesse papo. E eu quero fazer uma pergunta pessoal. Quando você viu o Mickey, você largou o meu amigo João Gabriel lá no chão, lá pro Aladim voar com ele no tapete ou não? Não, lá não precisou, né? Porque tava todo mundo juntinhos ali, mas se pudesse, eu acho que eu saía correndo atrás dele. É mesmo? E lá tem o Jafar, lá, aquele que é do mal lá do Aladim, lá, Jafar é o nome dele? Quem é? Você viu ele lá ou não? Não Graças a Deus, né? E são vários personagens que tem lá, né? São vários personagens. A gente encontra o Mickey, a gente encontra as princesas, que eu sou apaixonada, o Donald, o Pateta, o Pluto. E eles falam vários idiomas ou eles só falam inglês? Você é obrigada, igual eu falo, how are you, my friends? Ele vai entender o que eu tô dizendo? Então, os personagens, eles têm uma linguagem universal. Claro que os personagens, uma princesa, por exemplo, ela se comunica em inglês. Mas o Mickey, ele vai entender o que você tá falando com ele. Ele vai se comunicar através dos gestos ali e todo mundo entende tudo. Lá tem a bandeira da inclusão. Eu tenho muitos amigos queridos, que aqui vai meu abraço também, né? Os pais atípicos, as mães atípicas também, que sonham em realizar esse sonho. Depois eu vou deixar o contato aqui da minha amiga Gabriela para você ir tranquilo. Vou perguntar para ela se até Uber, se precisar chegar lá, você que fala inglês igual eu, fluentemente, do CCAP, conhecido como Brizolão, você vai chegar lá, você não vai precisar se preocupar. Vou perguntar. E referente a essa família, por exemplo, que tem um filho, a filha também, que precisa daquela inclusão. Como é que o parque identifica essas pessoas, Gabi? Então, os parques de Orlando, eles são muito preparados. A Disney, excepcionalmente, ela tem chaves de excelência. E uma dessas chaves é a inclusão, que foi uma chave recente, que há poucos anos ela incluiu. E não só a inclusão em relação a pessoas com necessidades especiais, mas também a cultura, né? Então, é uma inclusão que ela abrange muita coisa. É a vestimenta, porque a Disney ela tinha muitas restrições com os funcionários em relação à vestimenta, a tamanho de cabelo, a bigode, a barba, a tatuagem. Então, a inclusão da Disney, ela é muito além apenas de uma pessoa que precisa de determinado cuidado e atenção. Mas em relação a um autista, por exemplo, a Disney ela tem um sistema que se chama DICE, né, as siglas em português, que você se habilita pelo aplicativo, você faz uma entrevista e você recebe ali o direito a ter um passe para entrar com a criança sem precisar ficar naquela fila de espera. E a pessoa imagina que vai chegar lá 9 horas, 9h30, já vai dar um rolê. Não é assim, não? Não, a gente leva 1h30, 2h, 3 horas na fila de uma atração. Mas vou te falar, gente feliz.
feliz, é diferente. Brasileiro já tem uma coisa que gosta de uma fila. Adora fila. Mas ele precisa ter motivo. Vê uma fila, ele vai lá. Fica fila pra quê? Pra nada. Nada, pra fila. A Disney, os parques da Disney, não só da Disney, mas os parques temáticos em Orlando, de forma especial, eles entendem que você vai precisar passar muito tempo na fila e para que você não fique entediado, fique reclamando, porque ele quer que você tenha uma experiência incrível ali, ele não quer que você saia reclamando do tempo que você ficou na fila. Essas filas são interativas, são imersivas, fazem parte da atração. Você nem vê a hora passar? Não, nem vê. Porque você fica ali, primeiro você fica, né, conversando, daqui a pouco você entra na parte temática da fila e é como se fosse o início da atração. Eu me lembro a primeira vez que eu fui no parque da Universal, na atração do Harry Potter, e eu entrei no banco de Gringotts. Quem é fã do Harry Potter, assiste os filmes, vai saber do que eu tô falando. E eu andava pelo banco, né, até chegar o carrinho, e eu achava que eu já estava na atração. E eu, gente, que atração grande não acaba nunca. E eu andando, entrava em sala, saía de sala, e aquele cenário incrível, até que de fato eu cheguei na atração, e eu entendi que agora que eu cheguei na atração. Então, assim, você não percebe, né? Eles fazem de tudo para que esse tempo na fila seja um tempo que você curta, né? Fique presa naqueles detalhes. É impressionante. O que é impressionante é que eu percebi aqui, é o seu inglês que é fluente aqui, velho. Como é que você pronuncia essa palavra mesmo? Banco de Gringotts. Que isso, hein, velho? Nem o Harry Potter. Alô, irmão da varinha. Você assistiu só o primeiro, não consegui assistir o resto. Nada, o pessoal joga aquelas cartas lá. E eu parei nessa parte, eu vou assistir só o que você falou. Eu não posso falar inglês, não, que meu filho briga comigo. Ah, é? Eu ia perguntar se você chegava lá já. Não, é? Não. E você tem? Como é que você faz pra se comunicar? Então, eu digo assim, olha, eu sou ótima em mímica. Ah, é? Né? Mímica, me dou super bem. Se precisar virar cambalhota também dou o meu jeito. Né? E meu inglês é da 5ª série. É igual o meu, assim, do CCIEP? É a mesma coisa. Isso. Entrei e saí de curso, mas eu lembro que na nossa primeira viagem, a gente chegou no aeroporto e a gente ia pegar um ônibus da Disney para os hotéis, que a gente ficou hospedado nos hotéis da Disney. Quando eu cheguei na área, no guichê, com o papel da reserva, e o moço perguntou se eu tinha reserva. Eu consegui entender. Aí eu dei o papel para ele, 2 reservas. 2 reservas, já reservas. Entendeu. 2 reservas. Então, E meus sobrinhos brincam comigo até hoje, porque eu 2 reservas. Então, pra você que tá aí fazendo um curso caro de 10 anos, é só chegar lá e falar 2 reservas que a sua vida vai mudar. Não é bem assim, né, Gabi? Não, Orlando é uma cidade que recebe muitos turistas, muitos brasileiros. Então, assim, você paga mico, mas você não chega a passar perrengue. Não, né? E lá ele também tem uma sintonia, né? Como a gente aqui. E o seu filho querido é João? João Gabriel. João Gabriel. Ele também tem um inglês já mais avançado, né? João Gabriel é fluente, então ele sempre se virou nos 30 lá e foi o intérprete da família inteira. A gente tá brincando aqui pra descontrair um pouco aqui, mas é importante também, tá? Que você tenha alguém que fala, mas caso você não tenha... Mas eu vou te falar, Robson. Muitas pessoas me perguntam isso. Gabi, eu não falo nada de inglês. Não tem problema. Por quê? Orlando é uma cidade que recebe muitos turistas e ela quer te receber bem. Então, dentro dos parques, principalmente, eles vão fazer questão de te entender. Nos hotéis, a maioria dos hotéis tem alguém que fale português ou espanhol. Então, assim, diferente de outras cidades dos Estados Unidos, Orlando, como recebe muitos brasileiros, é o que eu falei, você paga mico, mas você não chega a passar perrengue, porque você vai conseguir se comunicar. É aquele bate-papo sadio que nós brasileiros tiramos de letra, né? 2 perguntas em uma só. Orlando é para milionários? A quem pretende daqui do Brasil, logicamente que a nossa moeda é outra. E como você analisou e falou, opa, este passeio aqui dá para mim fazer também um empreendimento e transformar lazer em negócios, business. Como é que foi para você? Então, Orlando, ele requer um investimento, sim, mas ele não é só para milionário. Ele é para qualquer pessoa que esteja disposta a se planejar financeiramente. Como você se planeja para comprar um carro, para fazer uma outra viagem qualquer, para comprar um bem que tenha um valor um pouco maior. E aí eu digo assim, o que tem valor para você, né? É aquela experiência que você vai viver com a sua família? Isso tem preço? Então, se você está disposto a viver isso com a sua família, a realizar um sonho pessoal, porque eu vejo com meus passageiros que às vezes eles estão indo porque eles querem realizar o sonho do filho, mas muitas vezes é a mãe que está querendo realizar o sonho, o marido quer realizar o sonho da esposa, é um sonho de infância do marido.
Então, assim, tem que ter investimento, tem que ter. Mas com planejamento, você consegue se organizar para fazer isso. Né? Eu levei 2 anos, eu falo, gente, eu levei 2 anos e até hoje eu me planejo, não é porque eu sou agente de viagem que eu faço assim e vou para Orlando. É caro ir para Orlando? É caro. Não vou dizer para você que é uma viagem barata, mas é uma viagem que você consegue fazer. Boa. Tá? É uma viagem que você consegue se planejar. Porque a viagem não começa comprando a passagem. Boa. A viagem começa quando você vai tirar documentos. Então, passaporte. Passaporte tem custo, R$265 mais ou menos. O visto americano, que custa 185 dólares. Isso aí dá mais de R$1.000. Então, você imagina numa família, né, de 3 pessoas, 4 pessoas. Então, a viagem ela já começou aí com a documentação. E depois você vai entender com que época que eu vou, né? Quanto tempo eu posso ficar, o que eu quero fazer. Uma sugestão, qual é o melhor período para quem está pretendendo realizar o sonho? Então, é quando você puder ir. É? Não existe um mês certo. É aquele que você pode. Se você posso... porque janeiro, porque julho é superlotação, é alta temporada, mas eu só posso, eu sou professora, eu só tiro férias em janeiro e julho. Então você vai em janeiro e julho, vai ser a melhor época para você viajar, com certeza. Boa resposta. Então cabe a você, volta a dizer, se organizar, se planejar e também contar com quem entende do assunto, tá certo? Não vai cair em lorotas aí por aí e chegar lá e falar meu passeio acabou virando frustração. Porque tem gente que acha que comprou uma passagem para Orlando e tá com o ingresso do parque, só vai ter isso de custo. E não tem. Você tem... Legal você falar isso. Não, por favor. Tem. Você tem a hospedagem, você tem gorjetas. Orlando não é só cultural, a gorjeta faz parte de salários de garçons, da camareira. Então você tem que ter dinheiro para gorjeta, para o estacionamento, ou então para o Uber, para o aluguel de carro, para a sua alimentação. Você gasta em média dentro de um parque para você comer. Se você for almoçar e fazer um lanche, uma média de $50, tá? Eu tô botando bem mais baixinho assim. Então você tem que calcular. Se eu vou a 4 parques da Disney, né? Eu vou pagar $38 de estacionamento, eu vou gastar $50 para poder almoçar e fazer um outro lanche. Isso multiplicado pelo número de pessoas, quanto por dia eu vou precisar? Então não é só a passagem e o ingresso do parque. A produção tá colocando aqui o eu me remexo muito. E na Disney a gente vira criança, tá? Ah, delícia. Né? Todo mundo, não só, aí eu tô na Universal, eu falando aqui. Muita confusão também. As pessoas acham que Disney é Universal a Disney, que Harry Potter é um parque, né? E aí quando a gente vai atender o passageiro, a gente vai e explica, olha, não tem parque do Harry Potter, tá? Não tem parque do Harry Potter. Se você não sabia disso, fica sabendo agora. Boa. Isso mesmo, mas por favor. O Harry Potter tem 3 áreas temáticas nos parques do complexo da Universal. Não, a Universal não fica dentro da Disney? Me dá uma luz aqui. Não, então vamos lá. Porque todo mundo fala assim, eu vou pra Disney. Você vai pra Orlando. Né? E aí você vai... Tem o complexo da Disney, que tem 4 parques temáticos. Magic Kingdom, que é o parque do castelo. O Epcot, que é o parque da bola, que o pessoal fala Geosfera. Tem o Animal Kingdom e Hollywood Studios. São complexos dos parques da Disney. Aí a gente tem a Universal. A gente tem o Universal Studios, o Island of Adventure e o Epic Universe, que é um parque que acabou de ser inaugurado tem 1 ano. Né? E dentro de cada um desses 3 parques da Universal Studios, a gente tem uma área temática do Harry Potter. A gente ainda tem complexo do SeaWorld, que todo mundo, eu quero ver as baleias, os golfinhos. Aí tem o SeaWorld, o Busch Garden, que é um parque conhecido pelas atrações radicais. Então, assim, não tem só Disney em Orlando. Top. Gente, hoje aqui no nosso programa Sintonia, estou recebendo aqui, olha, a minha querida, agora a nossa amiga aqui, Gabriela Hintz, agente de viagem e também jornalista e mãe. Mãe do João Gabriel. Mãe do João Gabriel, que ele é bilíngue. Ele fala 10 idiomas e ainda Libras ainda. Daí a dica. Eu vou aproveitar aqui, olha, aqui na tela a gente tá vendo aqui, e eu vou pedindo pra produção passar, e eu vou te perguntar, aonde é essa imagem, esse vídeo? Então, aqui a gente tá no Island of Adventure, que é um dos parques do complexo da Universal. Essa é a montanha do Hulk, montanha-russa do Hulk. E que eu não vou. Ah, você não vai? Não vou. Você é bonitinha, Gabi. Não. Você é melhor que fila. Não vou, porque assim, eu sou radical até
determinado ponto. Até né? a fila. Porque eu tenho medo de altura. Ah, entendi. Mas eu me desafio em algumas atrações. Mas essas assim eu não tenho coragem, não. Tem outra produção, por gentileza. Até um amigão tá olhando pra cima e tá vendo esse aqui. Aí a mulher, e aquele copo lá, o que é? Açaí, né? Não, né? Não, é refrigerante. O povo gosta muito de refrigerante. Eita, ali. americano. Americano é sangue bom, ele é xarope. Olha, as minhas experiências são muito boas. A minha última vez... Não, o Popeye... E esse Popeye falava português, tá? Ah, esse papai Olívia, né? Ele falava português e eu brinquei com ele. Eu falei com ele que eu era prima da Olívia Palito. Você foi por isso que ele te recebeu bem. Olha aí, Brutus, né? A minha dublagem tá maravilha. A Herbert Richards, essa hora, tá virando lá, me procurando aqui. E ele fala português. E ele falava português. Brasileiro ele, será? Não, mas ele falava português. Eu encontrei o Capitão América, falava português também. E aqui eu não mandei a foto dele, mas tem eu com o Capitão América e ele falava português. E eles falam, ei, Mickey! Eles falam? Ei, pô, fala mesmo ou fala? Tem uns que falam, esses aí, o Mickey Feiticeiro não. Ah, que abraço gostoso. Né? E eu Gente, isso é assim, é o meu preferido, é o Mickey Feiticeiro e não tem preço. Não, isso aí é uma... E o que você tá mostrando a ele? Eu tô mostrando um Mickeyzinho, eu até trouxe, esqueci dentro da minha bolsa. É um Mickeyzinho pequenininho que eu carrego toda vez que eu vou viajar. Né, que é um Mickey feiticeiro igual a ele. Aí tava vendo. Tá penduradinho ali na saia. E ele tava falando da minha saia, que ele adorou a minha saia, que tava cheio de Mickeyzinhos ali. E eu fiquei sabendo uma história que se você abraça o personagem, ele fica abraçado com você até o tempo que você soltar ele? É verdade. O Mickey, ele tem isso, né? Os personagens, que ele não solta o abraço. Porque uma criança, ela não tem a noção do tempo. Ela tá realizando um sonho, tá vendo um personagem ali que ela via na tela. Então, se ela quiser ficar abraçada com o Mickey, ele vai ficar o tempo que... Porque ele sabe o quanto as pessoas se emocionam, como as pessoas choram, né? E os adultos choram muito mais do que as crianças. Legal. Né? Você vê um parque que a gente... é para criança. Gente, não é para criança. Você pode ter certeza que o adulto ele vai se divertir muito mais do que as crianças desses parques. Dentro de um adulto sempre tem uma criança, não é verdade? Tem mais produção. Eu quando for lá vou abraçar ele 15 dias. O pessoal vai tirar eu de lá à força. Aí a dona patroa, né? A Minnie, também lindíssima. Né, a gente tira essas fotos lá no Hollywood Studios. Olha lá, tá vendo o Mickey pequenininho? Eu tava mostrando pra ela e ela tava me elogiando. Elogiou a minha roupa, eu elogiei a roupa dela. Tá vendo como a gente se entendeu? Sem falar nenhuma palavra. Mas eu posso falar uma coisa pra você? Quando a essência ela é verdadeira, você não precisa nem falar. Eu tenho isso comigo, né? Então, que eu tenho vários amigos também, né? Que são surdos e também alguns são mudos. Então, através da Libra, logicamente, que possibilita um diálogo mais rápido. Mas eu acho que o silêncio também, com o coração, faz acontecer esse momento. E é emocionante. E a gente sai dali vibrando, a gente sai numa energia. Nossa, o Mickey, eu abracei o Mickey, ele falou da minha saia, eu fiquei falando, ele adorou a minha saia. Que maneiro. E é bom quando tem esse reconhecimento, né? E o maneiro mesmo, ó, eu vou mostrar aqui, ó. Puxa aqui, produção, aqui, ó. Maneiro mesmo foi o que eu ganhei da... como é que é o nome da empresa? DPI Viagens. Eu sabia, só pra você estar atento, hein? A sua mesmo, hein? DPI Viagem. Gente, olha que maneiro. Eu não sou muito de receber recebidos e presentes assim, mas este aqui, ó... não vou dizer o nome do produtor que tá hoje aqui com a gente, tá? E não adianta fazer mandimba, não, não sei se a palavra tá certa, que você não vai ganhar, não. Entendeu? Isso aqui veio diretamente das Américas ali não vou falar de onde veio, não. Pra mim, olha, o que é essa pra quem não está vendo? É um book? É uma agenda? É um bloquinho pra você já anotar os seus próximos convidados aí, fazer a pauta dos próximos convidados do programa. Sabe quem que eu vou presentear com esse bloquinho aqui? Uma pessoa que é muito especial na minha vida também. É o meu filho, Benício Manuel. Ele tem 7 anos e ele também é apaixonado pela Disney. Então ele vai escrever os sonhos dele aí, ó. Tomara que eu leve essa agenda pra você e fala que, lembra quando você esteve lá no programa Sintonia? Hoje eu venho buscar aqui a minha passagem com a parceria da sua empresa para que possa levar ele também. E eu quero te agradecer. E ó, tá aqui, ó. E não é jabá, não. Eu sou muito sincero. Quem me conhece sabe. Quando tem pra falar, eu falo. Vou deixar a bolsa aqui, produção. Consegui dar um zoom aqui, ó. Esse aqui eu pensei que é um bottom. E não é um bottom? É um bottom, né? Que você pode colocar na mochila, pode colocar onde você quiser, da Disney para iniciantes. Olha, esse aqui quando vai nas viagens, Isso, você também... Eu coloco também.
né? Coloco na mochila, até para poder... É uma forma de eu estar ali mostrando que eu estou realizando meu sonho novamente, né? Então, como eu vim hoje também com a minha camisa da Disney para iniciantes e falei para os meus seguidores, eu estou levando vocês comigo, porque eu não sou ninguém se não fossem os meus clientes e os meus seguidores. Ah, top, top. Se você quiser mostrar aqui para essa câmera aqui, ó, produção, consegue aqui, ó, pegar aqui, ó? Vocês vieram comigo, eu prometi, vocês estão aqui, ó. Todos os meus clientes, né, maravilhosos, e os seguidores estão comigo no Instagram também todos os dias. Viu? Isso não é uma gente viagem, isso é uma amiga, aonde vai e leva aqui os queridos. Quero te agradecer abundantemente por esse presente. Muito tá? prazer. Quero te agradecer e é um prazer. E qual é a sua rede social para quem quer acompanhar e quem quer conversar com você também? Não tá acabando o programa não. É só porque a gente falou dos seguidores, então para não ficar meio perdido. Disney para iniciantes, @Disney para iniciantes, né, no plural, e vocês vão me ver lá de orelhinha. Uma apaixonada pela Disney, né? Já vão saber que sou eu. E ali tem muitas informações sobre os parques, sobre ingressos, curiosidades, enfim. Dá uma pesquisada no feed, dá uma olhada nos nossos vídeos, tem muita coisa bacana. Top, top, top. Olha, a gente vai para o... Na minha época falava break comercial. Olha você vê como é que eu tô antiga, até os cabelos já se foram. Ó, é um break rapidinho, comercial, só o tempo da gente aqui, eu treinar o meu inglês pra ver se eu já tô apto já a chegar lá e dar aquele abração no Mickey e no Pateta e na turma toda. Não sai daí não, é rapidinho. Daqui a pouco a minha querida, a nossa querida amiga Gabi, agente de viagem, vai trazer mais dicas pra você, tá certo? É rapidinho. Produção, por favor. Sintonize a TV Goitacá em Arraial do Cabo pelo canal 2201 na Pontal Net TV e acompanhe nossa programação cheia de informação, entretenimento e muito mais. TV Goitacá, com você em todo lugar. Olá, nós estamos hoje aqui em Arraial do Cabo, de frente ao Bar Choperia Estação Tropical, na Praça do Cova, aonde você que vai vir para Arraial não pode deixar de conhecer essa gastronomia da nossa cidade. Eu quero convidar você para vir conhecer. Vem comigo, vamos conhecer. E no Bar Choperia Estação Tropical, você tem o melhor cardápio para você. Tem bebidas quentes, bebidas frias, você pode vir conhecer. Nós vamos falar aqui com o público para saber como é que está o atendimento aqui. Com licença, boa noite, tudo bem? Eu queria a opinião de vocês aqui para nossa TV Goitacá. Como é que está o atendimento aqui no Bar Choperia Estação Tropical? Ah, que legal. Nossa, aqui tá ótimo. Cervejinha gelada, um ambiente muito gostoso, assim, pra família. Nós viemos lá do interior de São Paulo, turistar aqui em Arraial e tá sendo uma delícia, viu? Como é seu nome? Natália. Natália, obrigado, tá? E qual é o seu nome? É Matheus. Matheus, como é que tá sendo pra você? Cara, essa excelente. experiência em Arraial? Chegamos hoje, assim, não me arrependi da gente estar aqui. Cerveja gelada, que nem ela falou. Muito bom, cara. Muito bom. Pretendo voltar mais vezes. Bom passeio pra vocês aí, tá bom? E é isso aí que o Bar Choperia Estação Tropical oferece para você e para sua família. Venha para Arraial do Cabo, na Praça do Cova, você encontra o melhor da gastronomia. Esperamos por vocês, vamos lá com a gente. Que delícia! Venha conferir você também. Tenho certeza que você vai gostar. Bar Choperia Estação Tropical, Rua Santa Cruz, número 70, na Praça do Cova, na Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo. Olha, conversando aqui com a nossa convidada de hoje, Gabriela, o sobrenome que é bem difícil, hein? Hintz. Perguntei pra ela como é que tá meu inglês, ela falou, Robson, tá ótimo, você não precisa nem falar lá que eles vão te entender. Gabi, você é ótima, então eu posso marcar e agendar com você a minha viagem, até com a minha família,
e tranquilo. O meu inglês, como você mencionou aqui, tá ótimo. Isso. Tem uma pessoa de confiança que vai me deixar seguro para essa viagem. Referente também, foi até bom tocar nesse assunto agora, que me deu um estalo aqui, né? Quando eu adquiro o contrato, né? A parceria com a empresa ADPI, isso? Isso. Né? Viagens, eu posso ficar tranquilo com tudo ou eu tenho que me preocupar com alguma coisa? Por exemplo, se eu precisar de um Uber, se eu precisar me deslocar... Não tem que se preocupar com nada. É aí que a gente fala. Às vezes as pessoas vão para a internet em busca de preço. Compram uma passagem no site, compram um ingresso no outro site, compram não sei o que no outro site, não sabe que precisava de seguro. E aí, quando tem um perrengue, não tem a quem recorrer, porque é atendido eletronicamente por bots, por robôs. E às vezes tem uma dúvida lá, que quer pegar um Uber para um determinado lugar. E quando você tem um suporte, tem uma agência de viagem por trás, tem uma consultoria, né? Você tem, eu falo assim, eu cuido dos meus passageiros antes, durante e depois. Até quando eles chegam, eu quero saber se deu tudo bem, se aconteceu nada no voo. E aí eu fico tranquila. Então, eu vou dar um exemplo pessoal. Por favor. Em 2024, eu estava em Orlando. E a gente teve a passagem do furacão Milton. Foi um furacão que fez até um estrago, né? Principalmente em Tampa, que é uma cidade próxima de Orlando. E eu estava lá e eu tive a programação totalmente modificada. A gente vai com dias certinhos, contadinhos. Eu tinha parque para ir, tinha festa para ir no parque da Disney. Eu tinha programação no Kennedy Space Center e eu não pude ir. Esse furacão que você está falando é aquele que todo mundo ficou sabendo através das notícias? Isso. Não é aquele furacão, aquele ventinho, não, né? Não. Ele fez um estrago. Em Orlando, graças a Deus, não foi nada forte. Teve, assim, muita sujeira, derrubou árvore, destelhou algumas casas, mas foi um impacto muito pequeno, né? Agora em Tampa, que é uma cidade do lado de Orlando, a 1 hora de Orlando, aí realmente teve um impacto maior. Inclusive encontrei com uma família na fila de uma atração que falou que a casa foi totalmente alagada. Eles estavam em Orlando esperando, né, a situação melhorar para voltar para casa. E para quem tá no parque, se divertindo, igual você mencionou aí, e acontece uma situação dessa, como é que faz? Porque a gente tá em outro país, não é a nossa língua, né, da parte ali, e aquele, poxa, planejei, me programei e agora fui pego de surpresa que a natureza é a natureza. Como é que faz? Então, a gente vai buscar a solução junto com os nossos fornecedores. No caso, por exemplo, eu tinha um ingresso para uma festa do Halloween na Disney. Excepcionalmente, a Disney fechou o parque. Então, aquele ingresso, eu entrei em contato com a operadora, fui lá e recebi o valor de volta. Se você está sozinho, o processo é muito mais difícil. Mas aí, olha, Gabi, a Disney fechou nesse dia por conta do furacão, não vai ter mais a festa. Eu vou cuidar de todo o processo para você. Você não vai ter, né? Você só vai falar comigo, olha, aconteceu isso e eu vou tomar conta do resto. Né? Quando você tem um voo, a gente vai acompanhar. Se tiver alguma alteração no seu voo, fala assim, olha, o seu voo alterou a data, o seu voo alterou o horário. Olha, fica atento aí, porque isso aqui pode estar acontecendo. Então a gente vai cuidar de tudo. Né? Eu tenho passageiro que liga, Gabi, eu queria comprar um tênis de bolinha cor-de-rosa em Orlando, onde que eu acho? Aí eu vou te falar, olha, naquela loja tal você acha um tênis de bolinha cor-de-rosa. Né? Eu já tive passageiro querendo comprar equipamento musical, e aí fui procurar roupa de balé, roupa de equitação. Mas eu posso trazer? Pode. Aí você pode trazer. Cada passageiro tem um limite ali, você pode trazer até $1.000, né, de compras. Se você passar disso, você tem que declarar na alfândega, mas você pode trazer suas comprinhas. Pode trazer tênis, pode trazer perfume, pode trazer chocolate, batatinha. Eu sou do tipo que traz muita tranqueira de comer. Sou do seu time. Né? Eu adoro trazer coisa diferente. Mastigar é comigo mesmo. Então eu trago um monte de tranqueirinha, né, pra comer. Porque as pessoas, então, o objetivo o quê? Da empresa é ir em questão de férias mesmo, ficar despreocupado, Gabi? Exatamente. Sem preocupação? Assim, você tem um sonho, você vai curtir e eu vou cuidar do seu planejamento. Então a gente vai dentro daquilo que você me falou, Gabi, eu posso ficar 10 dias em Orlando em janeiro, a partir daí deixa comigo. Porque eu vou te apresentar as opções de hospedagem. Você pode ficar em casa.
você pode ficar em hotel, você pode ficar em hotel de complexo, a Disney tem hotel de complexo, a Universal tem hotel de complexo. Então, vou te oferecer essas opções, você vai escolher aquilo dentro do seu orçamento. Não, cabe para mim isso aqui. Eu vou te dizer as vantagens de cada um. E aí você vai escolher, vou te indicar, porque às vezes você está com criança de 5 anos e você quer ir no Busch Garden, que é um parque cheio de atração radical. Vou falar assim, calma aí, Robson, olha só, seu filho tem 5 anos. Vamos levar ele na Legoland, que é um parque que ele vai curtir, que é para criança da idade dele. Ótimo. Então, eu vou te orientar até para o tipo de parque que você vai, o tipo de ingresso que você vai comprar, porque tem gente que às vezes vai, eu quero um dia só. Eu falo assim, olha, mas se você comprar esse ingresso de 2, ou se você comprar esse ingresso que chama Parque to Parque, você pode entrar nos 2 parques. Esse ingresso, ele é mais vantajoso. Então, as pessoas às vezes chegam com uma ideia e a gente reorganiza aquilo tudo para melhor. Que maneiro. E que eu sempre falo, o passageiro tem a palavra final. Eu vou te dar opções e você vai escolher dentro do que cabe no seu orçamento. Dá para fazer uma viagem super econômica, Top. dá para fazer uma viagem mais ou menos e dá para fazer a viagem. Depende do seu gosto, do seu bolso e o que você quer fazer lá. Exatamente, né? Exatamente. E como é que as pessoas fazem para encontrar? A gente falou do Instagram, mas vocês têm uma agência, uma empresa física? Não, a Disney para iniciantes ainda é uma empresa home office, né? Eu trabalho de casa na minha segunda jornada, né? Até porque isso facilita para os passageiros, porque eles também trabalham durante o dia, então à noite é a hora que eles podem atender o telefone, eles podem conversar, a gente faz uma chamada, eu entendo o perfil dessa família, vou montar um planejamento e vou te apresentar. Então, o nosso atendimento hoje é todo enfim, através do telefone. Se é da região, eu consigo atender pessoalmente, mas a maioria dos meus passageiros, por incrível que pareça, são de fora. Eu tenho passageiros em Belo Horizonte, em Brasília, em Goiás, no Paraná, em São Paulo. Top, top, top. E aí eu vou te perguntar, que eu já estou segurando essa pergunta. Como é que você transformou o lazer para negócios, para business? Como é que a gente deu aquele estalo? Então, quando eu voltei de Orlando em 2015, eu não consegui parar de viver aquilo. Então, eu continuei absorvendo todo aquele conteúdo que eu comecei lá em 2013. Então, eu continuei assistindo vídeos no YouTube, aí descobrindo outras redes sociais, fui acompanhando pessoas, até que eu descobri uma agência de viagens em São Paulo que tinha lançado um curso de guia de Orlando. E eu falei assim, eu quero fazer isso. Me inscrevi, fui para São Paulo, saí de São João da Barra, fui para o Rio, peguei um avião, fui para São Paulo, passei um fim de semana fazendo o curso de guia. Eu terminei o curso, gente, apaixonada. E eu só falava assim, eu não sei como, mas eu quero trabalhar com Orlando. Porque eu tinha certeza que aquilo ali era o meu caminho, né? E aí eu encontrei um obstáculo. E qual era esse obstáculo? Era o inglês. E aí? Muita gente trava. Por quê? Porque para ser guia, o que a guia faz? A guia vai com grupos, tem uma grande agência por trás, fecha aqueles grupos de adolescentes, né? E vão para Orlando. E a guia que acompanha essas agências, ela precisa falar inglês, porque ela tem que estar preparada para qualquer coisa. Imprevisto de um furacão, por exemplo. Ela saber orientar o passageiro no que ele vai fazer ou não. Mas isso não me impediu. Top. Isso não me impediu de continuar sonhando. Eu fiz esse curso em abril de 2018. Em final de novembro, outubro, ela lançou o curso prático. Agora você vai fazer o curso prático em Orlando. Eu fui para Orlando. Você foi para Orlando? Mulher, você é corajosa. Eu fui para Orlando e fiz o curso prático. Passamos 15 dias em Orlando, né? E eu fui botar na prática tudo aquilo que a gente tinha aprendido no curso teórico, de aprender a levar grupos, a guiar realmente, a ser guia. Fui lá, segurei a bandeira, né? Fui levando o grupo, apresentei as atrações, o parque. E foi uma experiência, assim, única, enriquecedora, desafiante, porque eu estava ali com pessoas que falavam inglês fluente, tinham pessoas que já trabalhavam na área, então, e em determinados momentos eu me sentia assim, será que eu estou no lugar certo? Será que é para eu estar aqui mesmo? Só que depois eu falei assim, cara, se eu estou aqui e eu cheguei até aqui, é porque é para ser. Então não vai ser porque eu não falo inglês fluente, não é porque tem gente que já começou e eu estou começando agora que isso vai me impedir de seguir, né? E aí veio uma coisa que ninguém esperava. O quê? A pandemia. Veio a pandemia. Fechou o mundo todo. Fechou o mundo todo. E foi na pandemia
que eu fui me especializar ainda mais. Foi na pandemia que eu abri a minha agência de viagens. Né? Eu abri o meu MEI. Eu fiz todos os cursos e capacitações que você possa imaginar dentro do Destino Orlando. Né? Junto com as operadoras, já estava todo mundo no online, então a gente foi para a internet, né? E aquilo ali... Home office, trocar ideia. Exatamente. E quando a pandemia acabou, né? Eu criei o meu Instagram e eu fui pro Instagram, né? E eu tava ali. Então, quando a pandemia acabou, eu já tava no Instagram. E dali eu comecei a fazer roteiros personalizados, né? E as pessoas queriam viajar, eu divulgava no Instagram. Tive uma cliente, ajudei ela, me perguntou alguma coisa, uma pergunta assim. Ela me perguntou no Instagram: Gabi, minha filha é apaixonada pela Bela. E eu vi que você postou um show da Bela. Tem que pagar para ir nesse show? Aí eu percebi que ela não sabia. Conhecimento. Que ela ia pro parque. Eu falei assim: você vai viajar quando? Ela daqui 15 dias. Eu falei assim: posso te dar um roteiro de presente? Porque eu percebi que você tá com dificuldade. Ela foi o meu marido que fez tudo. Eu não sei nada, ele também não sabe nada. E eu fiz um roteiro para ela. E foi dali que surgiu a DPI? A partir dali... foi quando as coisas começaram a acontecer. Ela me indicou para uma outra amiga profissional dela na época, que estava montando um grupo de empreendedoras para ir para Orlando. Né? Em 2022 eu fui com essa profissional que foi fazer um curso, uma imersão com essas mulheres, e eu fui como guia. E hoje? Hoje eu sou guia. Quanto tempo de experiência? Né? 5 anos, 6 anos. Quanto tempo de viagem já pra galera? Olha, foram 7 viagens para Orlando já. E muita gente feliz ou não? Muitos passageiros felizes, muitos sonhos realizados, e é isso que enche meu coração. Porque Top. assim, eu cuido de cada passageiro como se fosse da minha família. Eu cuido de cada viagem como se fosse a minha viagem, a minha primeira vez. Top, né? top. Então, assim, eu quero que você viva a melhor experiência. Eu quero que você realize. Eu falo com meus passageiros, eu faço um outro serviço que chama guiamento virtual. Guiamento virtual. O que é isso? Você vai para o parque e eu te guio remotamente para guiar. Então, eu falo para meus passageiros, quando você entrar no parque, larga o celular. Aí. Dá a mão para quem está do seu lado e só entra. Porque ali você está realizando o sonho da sua vida. Então, viva esses segundos. Depois você filma, depois você tira foto, né? Só sente essa emoção. Sente essa emoção. Sente essa emoção. Até eu tô emocionado aqui, querendo ir. Será que o João Gabriel tá lá? Será? Se ele estiver lá, manda um zap pra ele. Pede pra ele trazer um lanche do McDonald's de lá, que eu sei que a carne é mais gorda, igual diz lá na roça onde eu moro. Olha, a nossa convidada de hoje, para você que tá chegando no finalzinho do programa, olha, ela é jornalista, ela é agente de viagem, contou aqui a história, como foi a emoção de ir, como, né, todo mundo sonha ir, depois transformou em negócio também, realização de sonhos, acontecimento, por exemplo, como Furacão, e chegou lá e falou que a Disney não é só uma não, são vários parques que tem lá dentro para você se divertir. E lembramos o quê? Planejamento, organização e sonhos. Se você tem sonhos, você tem que colocar ali na sua agenda. Eu já ganhei a minha, guardei, a produção vai pegar para ele. E anote tudo direitinho. E é claro, pessoas com qualificação e profissionalismo de confiança. A minha convidada dessa noite aqui, posso dizer aqui no programa Sintonia, Gabriela Rentes. Essa é a dica bacana. Estamos encerrando esse bate-papo de inspiração. Passou muito rápido. Passou rápido. É quase um voo daqui até Orlando. Rapidinho. Inspiração também, desejo, realizações de sonhos. Esse programa aqui foi muito maneiro. E eu espero recebê-la mais vezes aqui pra gente contar também como funciona também lá dentro, caso eu queira trabalhar. Se tem condição também, o brasileiro ele consegue trabalhar na Disney. A galera que quer ficar lá escondida, eu vou esperar fechar o parque, eu vou dormir aqui. Se pode fazer isso também. Tem muita história. Tem muita história. Mas antes de finalizar, eu quero que você, por gentileza, deixe uma mensagem. Deixe uma mensagem para quem está nos assistindo agora, quem vai acompanhar também a nossa programação pela rede social também. E fique à vontade e, lógico, não deixar de passar o seu contato para quem queira também ir viajar tranquilo, sem preocupação e ser amiga até do Popeye, que eu vi aqui. Por favor.
Então, primeiro, né, pode me seguir nas redes sociais, estou lá no Instagram, no @Disney para iniciantes. Meu telefone também, se vocês quiserem me chamar pelo WhatsApp para a gente conversar, é o 22 98126 0888. Mas assim, acho que o mais importante de estar aqui, de falar para vocês e de falar aqui com o Robson, é assim, acreditar no sonho, gente. Quando a gente acredita, não vai ter ninguém para dizer que você não pode. Eu tive alguns momentos em que eu, achei que não podia, só que eu falei assim, eu já cheguei tão longe, não vou deixar ninguém impedir. Então assim, não deixe ninguém impedir você de realizar o seu sonho. Você é capaz de fazer tudo o que você quiser, inclusive ir à Disney. Tá vendo? Ah, que maneiro, viu? Então, se você quer viajar, quer passear, se planeje. E lógico, volto a dizer, o nome da agência? DPI Viagens. Vou pedir só para reformular aqui devagarinho o Instagram. Disney para iniciantes. E o telefone, o DDD aqui da nossa região é 22 98126 0888. Tá certo, vai estar na tela também aqui. Gabi, assim posso dizer, quero te agradecer por você tirar um pequeno tempo na sua agenda, porque eu sei que é corrida também, e vim aqui dividir essa história maneira aqui com os nossos telespectadores aqui da TV Goitacá e do programa Sintonia. Eu que agradeço o convite, a oportunidade e quero muito poder fazer o planejamento da sua viagem para Disney, você com seu filhote, sua família. Será um prazer e agora eu vou muito mais tranquilo, sem o meu How are you, my friends? Olha, gente, estamos finalizando aqui mais um programa Sintonia e uma ótima companhia. Desejamos a todos aí, tá? Um bom descanso e quem sabe você é o nosso próximo convidado. Tá certo? Não se esqueça, se afaste de pessoas negativas e semeie sementes do bem, que eu tenho certeza que a sua horta há de florir coisas maravilhosas. Coisas não, bênçãos maravilhosas. Vambora, Gabi? Bora lá. Abre a tela aí, produção. Ó, até a próxima.